Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 24 de maio de 2026, domingo. E aos domingos nós falamos de Jesus Cristo no centro de tudo, no centro das nossas vidas, da nossa casa, das nossas decisões, de todo o processo que vivemos. Para isso, em João capítulo 11, versículo 17, diz assim: Quando Jesus chegou, verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Isso a gente tem que entender que é porque Jesus ele sempre chega no tempo certo. Mas vamos lá. Existe uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos em algum momento da nossa vida. E essa pergunta é: por que Deus está demorando? Talvez a gente esteja passando aí por um momento de espera, esperando aí por uma resposta, esperando uma porta abrir, uma mudança acontecer, uma oração ser atendida. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica a gente continuar confiando. Isso porque nós gostamos de respostas rápidas. Só que Deus trabalha de maneira diferente. Ele não está preso ao nosso relógio. E hoje vamos olhar para uma das histórias mais emocionantes do ministério de Jesus. Uma história que nos ensina que Jesus Cristo nunca, absolutamente nunca chega atrasado. No versículo a gente pode ler que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, algo surpreendente aconteceu. Ele não correu imediatamente até lá. Ele esperou. E para quem estava vivendo aquela situação, parecia que Jesus estava demorando demais. Marta e Maria certamente imaginaram: se Jesus tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. E talvez nós também já tenhamos pensado algo parecido. Se Deus tivesse feito antes, se aquela resposta tivesse chegado antes, se aquela porta tivesse se aberto antes. O problema é que nós enxergamos apenas uma parte da história. Nós vemos apenas ali o momento, no ato do acontecimento. Mas Deus vê propósito. Marta e Maria enxergavam uma tragédia. Jesus enxergava um milagre que ainda estava por acontecer. E quantas vezes nós já fizemos a mesma coisa? Olhamos para uma demora e pensamos que Deus esqueceu, mas o Senhor ele continua trabalhando. Uma das maiores provas de fé é nós continuarmos confiando quando a gente ainda não entendeu os tempos de Deus. Porque esperar não é fácil. Esperar por uma resposta, esperar por uma restauração, esperar por uma mudança, não é nada fácil. Muitas vezes Deus está usando a espera para produzir dentro de nós mais confiança, mais maturidade e mais dependência dele. E quando Jesus finalmente chegou, aquela situação já parecia impossível. Lázaro já estava morto, já fazia 4 dias. Humanamente não existia mais esperança. Mas aquilo que parecia o fim era exatamente o cenário onde a glória de Deus seria revelada. Porque Jesus Cristo não trabalha apenas quando tudo parece possível.
ele age também quando os recursos humanos acabam. Talvez exista alguma área de nossa vida, da sua vida, que pareça atrasada. Algo que você entregou nas mãos de Deus já há algum tempo. Mas hoje, o nosso Senhor, Ele quer nos lembrar. O fato de ainda não ter acontecido não significa que Ele esqueceu. Jesus continua vendo, Jesus continua cuidando, Ele continua agindo. E quando o tempo certo chegar, nós vamos perceber que Deus estava trabalhando mesmo durante aquela longa espera. Então hoje, em vez de perguntarmos apenas por que está demorando, vamos experimentar perguntar: Senhor, o que o Senhor está me ensinando durante esse processo? Porque muitas vezes o crescimento que Deus produz durante a espera é tão importante